Você já percebeu que algumas amizades vão ficando para trás, mesmo sem ter tido uma briga, uma discussão, um desentendimento, e você nunca entendeu o porquê? Gente, meu nome é Vitória, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe com mais pessoas. Gente, eu quis trazer esse assunto hoje de amizades que ficam para trás. Eu acredito que seja uma reflexão que eu tenha tido nos últimos dias, né? Eu tô chegando aí numa fase, gente, dos 30 anos. Eu tenho 28 ainda, mas acredito que sejam fases marcantes da nossa vida. Muitas pessoas comentam isso, né? Que quando você chega nos 30, você já não é mais aquele adolescente, aquele jovem, né? Sua vida tá passando por mudanças, muitas vezes você já é casado, com filhos, mudou de cidade muitas vezes. Quem passa pela fase dos 40 também diz que é outra fase marcante. Então eu acredito que sejam fases da nossa vida que nos fazem refletir sobre alguns assuntos, né? E a amizade, gente, é um tema que tem batido muito assim na tecla, na minha mente, né? Porque eu acredito que eu esteja passando por esse momento, né? E eu fui percebendo, gente, ao longo dos tempos, né, que algumas amizades, elas vão ficando para trás mesmo, né? Vão perdendo uma certa força ali na sua vida. E não é porque a amizade é ruim ou porque a pessoa é ruim, mas pelos ciclos da vida mesmo, né, que começam e se encerram. Eu percebo que você casar, você mudar de cidade, você ter filho, tudo isso, gente, traz uma mudança tão grande na sua vida que quando você percebe, tem pessoas que não cabem mais nesses ciclos, e não é porque só você mudou, mas a pessoa mudou também, passou por coisas na vida, né, que transformaram de repente o pensamento, e não é que a pessoa não cabe mais na sua vida, mas talvez você também não caiba mais na vida daquela pessoa. Eu sei que é uma coisa que muitas vezes é difícil da gente compreender, mas o fato é de que muitas vezes nós também não vamos caber na vida de outras pessoas, e isso, gente, dói às vezes, né, da gente pensar, nossa, aquela pessoa era tão minha amiga, tão próxima, viveu tantos momentos da minha vida comigo, né? Momentos bons, dividiu, compartilhou também de momentos ruins, chorou comigo, se alegrou comigo, e de repente já não faz parte mais da minha vida, não faz parte mais do meu dia a dia. E, gente, isso é muito difícil, né, de entender. Eu tinha amizades muito boas e que simplesmente não aconteceu nada e foram ficando para trás. Eu acredito que muitas vezes também, gente, com a correria do nosso dia a dia, a gente não tá mais disponível para dar manutenção nas nossas relações. Esse é um tema, assim, um pouco delicado de se tratar, porque muitas vezes nós falamos assim, nós não temos tempo, mas eu já ouvi uma coisa que é verdade. Nós não temos tempo para quê? Porque muitas vezes nós arranjamos tempo para tantas coisas, mas para as coisas essenciais da nossa vida a gente não tem tempo. Dá a desculpa de não ter tempo. Gente, eu sou uma pessoa que eu não sou do WhatsApp. Eu não converso em WhatsApp. Eu falo, gente, você tá vivendo na era arcaica, né? Na idade da pedra, Vitória? Como assim? Não, mas eu não sou a pessoa do WhatsApp, eu não tenho esse hábito de conversar no WhatsApp. Tanto que se você olhar no meu histórico, eu não tenho tantas conversas com as pessoas assim. Porque eu sou a pessoa, gente, da ligação. Porque eu prefiro ligar, eu prefiro dedicar um certo tempo pra pessoa ali, saber como realmente a pessoa tá, né, ter conversas longas, tipo assim, com a minha mãe, por exemplo, fico 1 hora e meia, quase 2 horas conversando com a minha mãe, sendo que no WhatsApp talvez eu não ficaria, porque coisas me distraem. Então se eu tiver, por exemplo, fazendo outras coisas e conversando no WhatsApp ao mesmo tempo, talvez eu fique muito tempo sem responder aquela pessoa. Então eu sou a pessoa da ligação. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas não têm tempo, né, pra isso, pra
vou ligar para o outro. Mas, gente, nós dedicamos tanto tempo para coisas tão fúteis na nossa vida e não dedicamos tempo para as pessoas, para nos dedicar às nossas relações, né? Para dar essa manutenção, igual eu falei, nas nossas relações. Porque relação, gente, precisa de manutenção, precisa de conversa, de diálogo. E hoje, a gente tá nas redes sociais aí, né? E a gente acha que sabe tudo da vida do outro pelo Instagram, por aquilo que a pessoa posta. E muitas vezes isso não é verdade, gente. Eu mesmo, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu não fico postando tudo da minha vida no Instagram, né? Então eu posto ali um momento ou outro, momentos bons, mas eu não compartilho coisas ruins da minha vida no Instagram. Eu tô passando por isso, eu tô passando por essa dificuldade. Isso eu não compartilho no Instagram. Então, às vezes a gente tem essa impressão de que sabe da vida do outro, tô presente na vida do outro, porque eu vejo tudo aquilo que ele posta no Instagram. E isso não é verdade, gente. Às vezes a pessoa tá passando por um momento tão difícil que ela não vai postar ali, e que às vezes para você ter conhecimento precisa de uma relação mais pessoal. E às vezes eu não tô falando de você estar presente pessoalmente. Apesar de sentir muita falta disso, gente, de estar presente na vida das pessoas pessoalmente, hoje a minha realidade às vezes não permite, porque eu moro longe, eu tenho muitas amizades ainda da cidade onde eu vim, né, da onde eu sempre morei. Eu moro longe, hoje eu não consigo muitas vezes estar presente fisicamente, mas, gente, hoje em dia dá para nós estarmos presentes na vida do outro usando, né, das tecnologias que a gente tem hoje em dia. É para isso mesmo, né, ali numa chamada de vídeo, numa conversa. Por isso que eu falo para vocês que eu gosto de ligação, porque parece que eu tô ali realmente presente. Numa conversa no WhatsApp, muitas vezes eu vou fazer outra coisa, esqueço de responder a pessoa e fica aquela conversa infinita, nunca termina, nunca responde, né? Ou a pessoa mesmo não consegue continuar a conversa ali. Por isso eu falo para vocês que eu não gosto. Muitas vezes, gente, falta essa dedicação da nossa parte, né, em manter as relações. Eu já percebi isso também comigo. Quantas vezes eu quis manter uma amizade, eu me dediquei, né, eu muitas vezes mandava mensagem, né, vamos conversar, vamos chamar, né, vamos ligar aí para uma chamada de vídeo, vamos ter uma relação, e que eu não vi reciprocidade da outra pessoa também. E tá tudo bem, como eu disse, gente, muitas vezes eu quero fazer parte da vida da outra pessoa, mas eu já não me encaixo mais para aquela pessoa, a pessoa já não me quer mais como amigo, né, na vida dela, e tá tudo bem. A gente tem que entender isso também, gente. Como é difícil, eu percebo, principalmente para as mulheres, gente, como é difícil também você fazer novas amizades com o tempo. Como eu disse, eu tô chegando numa fase aí dos 30 anos, e as pessoas começam a te dizer que é muito difícil você ter amizades com essa idade, você fazer novos amigos, e é uma coisa que eu tenho percebido, né? Hoje você não quer se desgastar, não quer gastar o seu tempo se dedicando a ter amigos, né? A fazer novas amizades, a conhecer novas pessoas. Porque, a amizade, ela... Passando uma moto aqui, gente. Você ter novas amizades exige que você se dedique, né? Que você gaste tempo ali de dedicação com as pessoas. E hoje em dia a gente não quer perder esse tempo, né? Ou nessa geração de que tudo é imediato, como que você vai perder tempo, né? Gastar o seu tempo para conhecer outra pessoa? Demora. Com 30 anos a gente tem tanta história já, né? Uma vida toda aí, vivida já, e demanda que você conheça mais profundamente o outro, para que você tenha uma amizade, desenvolva um relacionamento, né? Tem pessoas que para mim é muito natural. Às vezes eu comento isso com o meu esposo, que tem pessoas que eu me identifico logo de cara. Gente, é impressionante.
Sabe quando a conversa flui, tudo vai bem, você dá um oi pra pessoa, a pessoa já é recíproca, já conversa, já traz coisas da vida dela. Eu sou uma pessoa mais profunda, gente. Eu gosto de profundidade nas relações. Então, as minhas conversas normalmente são mais profundas mesmo, né? De conversar sobre a vida, de coisas da vida, conversar sobre Deus. Eu amo conversar coisas sobre Deus, assim, ver a perspectiva que o outro tem sobre Deus, daquilo que Deus tá falando pra pessoa. E hoje, gente, é tão difícil encontrar pessoas assim. Eu sinto tanta falta, mas tanta falta, sabe? E quando a gente muitas vezes casa, vira mãe, a gente fica preso só nessa rotina, né? De esposa, de filhos, e esquece que nós somos mulheres também. Por isso que eu falo dessa dificuldade que a mulher principalmente tem em manter as amizades ou fazer amizades novas. Eu vejo meu marido, né, ele tem o grupo de amizade dele desde a infância com os amigos dele. Eles conversam todo dia, eles têm um grupo no WhatsApp que eles conversam todo dia, eles debatem sobre assuntos que tá acontecendo agora ou fala da vida, e é todo dia. Eu falei, gente, como que vocês têm assunto todo dia para conversar nesse grupo? E muitas vezes nós, mulheres, não temos essa disponibilidade, né? A gente gosta de falar que a gente não tem tempo, que a gente tá sempre ocupada, sempre cheia de demanda, sempre cheia de coisa, esquece das relações. Eu ouvi uma coisa esses dias que me marcou muito, assim, né? Que no fim das contas, coisas não vão importar. No fim da sua vida, coisas não vão importar. Não vai importar quantas casas você tem, quantos carros você comprou, ou fui bem sucedida nisso. Não, gente, no fim das contas, o que vai importar de fato são as pessoas. Porque, de fato, gente, daqui a gente não vai levar nada de bem material, mas as pessoas, né, aquilo que você deixou como marca, né, as suas amizades, o seu legado, ele fica, né, na lembrança do outro, do quanto você foi importante para o outro. Então, gente, que nós possamos pensar nisso de fato, né, que na nossa vida o que importa são as pessoas que a gente leva, do tanto de diferença, né, que a gente fez na vida do outro. Que a gente possa se dedicar mais às relações, porque muitas vezes as amizades acabam, gente, não é porque aconteceu algo, né, às vezes é por falta de dedicação da nossa parte mesmo, né, às vezes tem amizades tão boas, pessoas que a gente gosta tanto, né, e que vão ficando para trás porque a gente não quer dar essa manutenção, né, nas relações. E me conta aí, gente, também se você tem essa dificuldade, né, se você tem percebido isso na sua vida também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mande para mais pessoas. Gente, curta aí o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.